Cansado de fracassar em realizar a mudança de estilo de vida mais saudáveis, como atividade física e alimentação? Quer tentar fazer algo diferente esse ano? Bom, fica até o final deste vídeo que eu vou te contar como. Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Matsubara, sou médico clínico geral, especialista em clínica médica e criei esse canal com o intuito de trazer informação de uma forma leve e descomplicada. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que é sobre hábitos. Mas antes da gente conversar sobre hábitos, se você é novo no meu canal, seja bem-vindo. Considere ativar o sininho de notificações e se inscrever, que toda semana eu vou estar postando conteúdo de saúde de uma forma leve e descomplicada. Bom, mas antes de começar sobre hábitos, eu vou te contar uma história. Como médico, eu sempre me sentia um pouco frustrado em relação a um aspecto da medicina, que era em relação a fazer com que o paciente adote mudanças de estilo de vida mais saudável. Quase todas as doenças é necessário que o paciente faça essa mudança, ou seja, se alimentar melhor, fazer atividade física, dormir melhor, ser menos estressado. Mas essa mudança de comportamento era uma das coisas que ele não tinha tanto resultado. Em relação à medicação, o paciente tomava, seguia todas as orientações, mas em relação a mudar de estilo de vida, o resultado era muito pequeno. Mesmo pacientes que precisavam muito mudar, né? Pacientes que tinham sofrido um infarto, ou um derrame, ou eu tinha alguma grande doença, era difícil implementar essas mudanças. Foi aí que eu percebi que não adianta nada a gente dizer o que fazer. O ideal seria tentar ensinar o paciente a como fazer. Foi aí que eu resolvi me aprofundar sobre mudança de comportamento. E estudando mais sobre mudança de comportamento, eu me deparei com uma coisa muito interessante, que seria os hábitos. E como introdução a esse mundo de mudança de comportamento, eu vou recomendar um livro para vocês que é muito interessante, chamado O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg. Eu vou deixar o link do livro na descrição para facilitar para vocês. Mas antes de contar o que são hábitos, eu vou contar uma história que está descrita no livro, uma história real de um paciente que sofreu uma lesão cerebral. Essa lesão cerebral foi acometida na região da nossa memória e também da volição. Ou seja, o paciente ele tinha um prejuízo na memória de curto prazo, então ele não conseguia memorizar. E a volição é a nossa área responsável pela vontade em fazer as coisas. Então o paciente ele só ficava sentado, sem fazer nada se deixasse, além de ter uma memória de curto prazo aí comprometida. Então seria como se o paciente estivesse presente, mas ele não interagia com o mundo. Apesar disso, a esposa desse homem era sempre dedicada e sempre cuidava bem dele. Uma das coisas que ela fazia é levar ele toda tarde para passear em volta do quarteirão para fazer atividade física. Então aí toda tarde ela pegava o marido, dava uma volta no quarteirão, seguia sempre o mesmo trajeto e voltava para casa. Um dia ela tomou um grande susto, o marido dela sumiu de casa. Ela não sabia o que fazer, aonde ir, então resolveu procurar aí em volta do quarteirão. Encontrou o marido dela andando, né, pelo mesmo trajeto que ela fazia. Foi aí que ela resolveu aí observar se o paciente mantinha esse mesmo hábito nos outros dias. E ele realmente manteve esse mesmo hábito de sempre levantar no mesmo horário, dar aquela volta e voltar para casa, mesmo sozinho, sem ajuda nenhuma. Bom, mas por que eu contei essa história? Para exemplificar que comportamentos às vezes podem ser inconscientes, e esses comportamentos especificamente a gente chama de hábitos. Hábitos estão os quê? São coisas que a gente faz às vezes sem pensar, por exemplo, ir para o trabalho por um determinado caminho, né? Escovar o dente antes de dormir, dar descarga e depois lavar a mão, né? Então são hábitos que a gente faz e não precisa de nenhuma energia ou aí pensamento em realizar para executar. Mas para entender especificamente sobre um hábito, o hábito ele é formado por três coisas, que seria o gatilho, o hábito em si e a recompensa. Eu gosto de sempre explicar para meus pacientes um hábito que é muito comum, que é a gente chegar em casa e ficar assistindo TV lá no sofá. Para explicar sobre o hábito, eu gosto de sempre pegar um hábito específico e dividir ele em partes. Então aí pensando nesse hábito que a gente chegar e sentar no sofá, a gente tem que pensar no gatilho. Às vezes o gatilho desse hábito pode ser sempre o mesmo horário do meu show, eu gosto de assistir a TV. Pode ser o gatilho de alguma sensação que você sente, tá triste, tá entediado. Pode ser o gatilho que tem alguém já assistindo TV ou a TV já tá ligada, né? Então aí isso faz com que a gente tenha a vontade de executar, no caso, assistir TV. O hábito em si seria assistir TV sentado e a recompensa em si varia de hábito para hábito, né? Mas geralmente é algo bom. Nesse hábito em si, que é assistir TV, seria aí o descanso que você tem no sofá, né? Se você está entediado, melhora do tédio, né? O ato de conversar com alguém durante assistindo TV, então seria a recompensa que você tem. Se você também tem um hábito ruim que você gostaria de mudar aí, ainda esse ano, deixa aqui nos comentários e coloque: eu vou melhorar meus hábitos.
para você lembrar daqui lá para frente que você mudou esse hábito. Bom, para ficar mais fácil para entender, eu vou explicar sobre um outro hábito que a gente tem, que seria checar as notificações do celular, principalmente das redes sociais. Então a gente tem o gatilho, que seria aquele barulhinho que a gente tem das notificações, ou vibrar o celular, ou aparecer lá na tela alguma notificação. Isso seria o nosso gatilho em fazer o hábito. O hábito em si seria checar aí o celular para ver a notificação que apareceu. A recompensa vai variar dependendo da mensagem que você recebeu, mas pode ser aí você ver que recebeu uma curtida ou aí um comentário. Isso faz com que o nosso cérebro aí libere uma substância do bem-estar ou prazer, e o fato disso acontecer aí frequentemente faz com que o nosso cérebro adote esse hábito de sempre checar as notificações quando aí aparece um hábito. Porque o nosso cérebro entendeu que se a gente fizer esse tipo de comportamento vai liberar uma substância boa. Então por isso que a gente acaba adotando esse comportamento, mesmo inconscientemente. Bom, mas então para modificar aí qualquer hábito que você queira, seja colocar um hábito bom na sua vida ou tirar um hábito ruim, a gente vai ter que intervir nesses três componentes. Seria o gatilho, o hábito em si e a recompensa. Bom, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou dividir ele em várias partes. Se você gostou disso tudo que eu falei, curta aqui embaixo que o YouTube vai entender que você gosta desse assunto e vai te recomendar mais vídeos parecidos com o meu. Mas como tarefa de casa, antes de avançar para o próximo vídeo, eu vou pedir para você aí pensar na sua vida e os comportamentos como hábitos. Então aí tenta imaginar aí cada comportamento que você executa e tem esses três componentes. Tenta encontrar o gatilho desse comportamento, qual que é o comportamento e qual que é a recompensa que você obtém. Dessa maneira você vai aí ficar craque em hábitos. Eu vou deixar aqui na descrição mais material sobre o assunto e clica nesse próximo vídeo que está aparecendo para você, que vai ser muito interessante. E até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.